Inês é morta. Uma expressão? Ou uma trágica história de amor? Uma noiva cadáver? Inês é morta foi citada por Camões. Mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. Data: início do século XIV. Local: Portugal. Em 1339, Pedro I, filho do rei de Portugal, casou-se com Constança, filha do rei de Castela. Inês de Castro, filha de um mordomo, tornou-se dama de companhia de Constança. Pedro se apaixonou por Inês. Um romance proibido surgiu para abalar a corte portuguesa. Passaram a se encontrar às escondidas. Constança tentou separá-los, convidando Inês para ser madrinha do seu primeiro filho, pois na época, para a Igreja Católica, relacionamento entre um dos padrinhos e um dos pais do batizado era quase incestuosa. A criança não durou 1 ano, o que aumentou as desconfianças em relação a Inês. Em 1344, o rei mandou exilar Inês, mas não foi suficiente para separar o casal, pois se correspondiam com frequência. No ano seguinte, Constança morreu ao dar à luz a seu filho Fernando I, que seria futuramente o rei de Portugal. Pedro mandou regressar Inês do exílio, o que escandalizou toda a corte. O rei tentou casar o filho com uma dama de sangue real, mas ele recusou. Pedro e Inês viveram muitos anos no norte de Portugal. Quando regressaram, instalaram-se no Paço de Santa Clara, construído pela avó de Pedro para abrigar reis, príncipes, seus descendentes e suas esposas legítimas. Pedro teve 3 filhos com Inês, e os boatos de que o mais velho iria tomar o trono pioraram a situação. O rei Afonso decidiu que o melhor seria matar Inês. Tramou com seus conselheiros, ordenando-os que dissessem a Pedro que ele poderia se casar com Inês se assim desejasse. Mas, percebendo que se tratava de uma cilada, recusou. Os anos se passaram. Em 1355, convencido por seu pai, Pedro saiu em uma caçada com seus súditos. Aproveitando sua ausência, o rei, juntamente com Pero Coelho, Álvaro Gonçalves, Diogo Lopes Pacheco, julgaram e executaram Inês de Castro. Suas lágrimas, derramadas no rio Mondego, criaram a fonte das lágrimas da Quinta das Lágrimas. Pedro se revoltou. Ao se tornar rei, em 1357, mandou prender os assassinos de Inês. Um fugiu, 2 foram capturados, torturados e tiveram seu coração arrancado. Alegando ter se casado às escondidas com Inês, ordenou que ela fosse desenterrada, colocada no trono e coroada. Toda a corte foi obrigada a ajoelhar-se diante do cadáver e beijar os ossos da mão de Inês. A mando de Pedro, 2 túmulos foram construídos lado a lado no mosteiro de Alcobaça, para que ele pudesse juntar-se finalmente a ela por toda a eternidade. No século XVIII, os túmulos foram colocados frente a frente, e a lenda diz que assim estão para que Pedro e Inês possam olhar-se nos olhos quando despertarem no dia do juízo final.